Estamos na sequência dos selos, hoje estamos meditando no sexto selo, estamos encerrando esse capítulo. Então, nosso texto é o capítulo 6, a partir do verso 12. Vamos ler a partir do 9 mesmo, que meditamos na semana passada, e assim nós pegamos bem a sequência. Lembrando que... Estão me ouvindo? Melhorou o som? Tanto barulho que eu fico... Lembrando que o quinto selo, que nós estudamos na semana passada, é uma espécie de interlúdio na sequência dos juízos de Deus que são enviados sobre esse mundo, porque nesse quinto selo não temos Deus enviando um novo juízo, temos os santos que foram sacrificados como mártires durante a tribulação. Pede para fechar aí, Roberto. Os santos que foram sacrificados como mártires durante a tribulação, eles estão orando e pedindo ao Senhor para que Ele vingue o seu sangue. Estudamos na semana passada que essa é uma expressão de pedido pela justiça de Deus, que a justiça prevaleça, que o mal não tenha a palavra final na história. Então é um pedido por causa da santidade e do nome de Deus. O quinto selo, os versos 9 a 11, são uma oração, um clamor por justiça. A resposta a essa oração está no sexto selo em diante, não somente no sexto selo, mas também nas trombetas, nas 7 trombetas e nas 7 taças que resumem todo o juízo de Deus que vai ser enviado sobre a terra. Ou seja, a resposta à oração dos santos vem por meio do envio dos juízos seguintes que nós vemos no livro de Apocalipse. Então, capítulo 6, verso 9, diz: quando ele, o Cordeiro, Cristo, abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi, quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Senhor nosso Pai, pedimos que o seu Santo Espírito abra o nosso entendimento diante desse texto, ilumine, Senhor, a nossa alma, para compreendermos as tuas verdades, não somente para aprendermos as informações, o conteúdo, mas para abraçarmos em obediência e submissão às tuas ordens. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, aqui estamos na época da tribulação, e eu estou dando um título geral para Apocalipse capítulo 6 até capítulo 18, o período em que a glória de Deus se manifesta no juízo sobre a terra, período também onde nós não vemos a igreja nenhuma vez. E especificamente para esse texto, estou dando o título de O Grande Dia da Ira do Cordeiro. O Grande Dia da ira do Cordeiro. Antes de entrar no texto,
gostaria que você considerasse algumas coisas que são comuns nesse mundo. Existe um grande erro, terrível erro, e por causa desse erro, muitos têm sido induzidos à perdição eterna. O erro é o seguinte: a ideia de que Deus não vai julgar o mundo porque Ele é amor. As pessoas raciocinam erradamente dizendo: Deus é amor. Como esse Deus de amor poderá mostrar sua ira? Como Ele pode agir como um juiz e lançar pessoas eternamente no inferno? Esse pensamento é totalmente contrário a todo o ensino das Escrituras. Importante lembrar disso. Todo o ensino da Escritura nega essa ideia. Todo o ensino acerca da pessoa de Deus e dos planos de Deus. Para Deus ser quem Ele é, Ele necessariamente deve julgar toda impiedade e perversão dos homens que detêm, que sufocam a verdade pela injustiça, como Paulo diz. Deus não pode ser o Deus que Ele é, se Ele não manifestar a sua ira de maneira firme, cabal e determinada sobre o pecado. Isso seria uma negação do seu caráter. Esse pensamento de que Deus não vai julgar é resultado, na verdade, de uma compreensão errada sobre a natureza horrível do pecado. E uma compreensão errada sobre o que significa a nossa rebeldia aos olhos de um Deus santo. Por causa dessa falsa opinião, muitos não temem o juízo de Deus. E se há uma coisa que nós deveríamos temer, e se há um objetivo que eu gostaria de alcançar com esse sermão, era que todos aqui saíssem com medo de Deus. Todos tivessem grande medo do juízo de Deus. Porque nós devemos ter medo do juízo de Deus. Não temos medo do juízo de Deus porque não conhecemos a Deus, porque não conhecemos o que significa o pecado, a nossa rebeldia, porque não raciocinamos sobre a necessidade do Deus Santo agir em ira sobre o pecador. E por não termos temor de Deus, estamos iludidos por Satanás. Eu estou convencido de que uma das estratégias do inimigo em destruir a confiança nas Escrituras está ligada ao seu plano de enfraquecer ou destruir o temor do Senhor. Ele não quer que os homens temam a Deus. Por isso, ele faz tudo para que os homens não confiem na Escritura. As pessoas temem a crise política, temem as crises econômicas. Nós tememos a violência, tememos as doenças, mas não tememos a Deus. É absolutamente insano esse raciocínio. Na verdade, os homens se empenham em eliminar o medo uns dos outros, por meio de medicamentos, por meio de drogas, para que as pessoas não tenham medo. Meus irmãos, o medo pode ser um instrumento de Deus para a salvação de um pecador. O medo pode ser o que Deus usa para acordar uma consciência dormente de alguém que está indo para o inferno, com os olhos fechados. Nem todo medo é ruim. O medo, o pavor do juízo de Deus tem levado muitas pessoas a correr para Cristo. Mas hoje, nós estamos tentando fugir de todo medo, inclusive do medo do Senhor. E as pessoas estão em busca de remédios, de drogas, de terapias, de conselhos que vençam os seus medos. Essa é uma outra ação perigosa do maligno, pois ter medo e pavor, muitas vezes, é o que Deus vai usar para acordar uma consciência dormente. Medo em si não é algo ruim, mas nós devemos ter medo da pessoa, do objeto certo. O Senhor Jesus Cristo disse: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, pode lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, Jesus Cristo diz que nós devemos ter medo, muito medo, do nosso Deus. Durante a tribulação, mesmo a contragosto, os homens finalmente terão muito medo da ira de Deus. Infelizmente, será tarde, mas o medo e o pavor que eles vão sentir é algo sem precedente
na história humana. O juízo proveniente, ao chegarmos então ao sexto selo, devemos lembrar que esses selos, trombetas, taças, são juízos que estão entrelaçados, eles não aparecem em ordem cronológica, é importante lembrar disso, porque aqui no sexto selo fala das estrelas, os astros caindo do firmamento, mas lá nas trombetas ainda fala das estrelas, e alguns dizem, como é que está caindo os astros se ainda tem astros no firmamento? Não estamos numa sequência cronológica, esses juízos eles se expandem e explicam uns aos outros. Nós estamos aqui no sexto selo em uma descrição dos últimos dias, na segunda metade da tribulação. O que vai acontecer nas trombetas e nas taças é uma ampliação disso, mas não quer dizer que tem que passar todos os juízos do sexto selo para começar a primeira trombeta, a segunda, a sequência não é cronológica, do contrário vamos ter dificuldades em interpretar alguns dos fatos de Apocalipse. O juízo proveniente desse selo, diferente dos outros, em que há a participação humana de uma forma ou outra, será realizado exclusivamente por Deus. Aqui nós já alcançamos a segunda metade da tribulação. A humanidade já estará sob o governo do anticristo, mas até este ponto, apesar dos eventos dos 4 primeiros selos, o mundo ainda continua como se tudo tivesse dentro da normalidade. Porém, com a abertura do sexto selo, as manifestações geofísicas se tornarão tão apavorantes que ninguém mais vai ter dúvidas de que Deus está julgando o mundo. Ninguém mais vai duvidar de que chegou o grande dia da ira de Deus. Falando sobre esse tempo, o Senhor Jesus disse em Lucas 21 e 26, haverá homens, preste atenção, haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Jesus está dizendo, homens desmaiarão por causa da expectativa das coisas, pois os poderes dos céus serão abalados. É interessante observar o verbo desmaiar nesse versículo de Lucas, que tem uma ideia, comunica a ideia de uma reação muito forte a algo muito assustador, que a pessoa deixa de respirar, que a pessoa não consegue ficar de pé, que ela desmaia de medo ou ela morre diante do pavor que está diante dos seus olhos. É importante observar também, irmãos, que aqui temos uma resposta direta à oração feita pelos mártires no 5º selo. Enquanto estudava isso aqui, lembrei da história de Ruth, Noemi e Ruth, e as palavras de Noemi, naquele momento em que a sua nora Ruth sai em busca de colher alguma coisa, e entra no campo de Boaz, e é agraciada com uma grande colheita. Noemi estava completamente amargurada, desanimada, estava revoltada contra Deus, mas quando a sua nora volta com aqueles feixes, com muita comida, e dizendo que tinha entrado no campo de um homem que a havia favorecido, Noemi ganha um novo ânimo. É bem interessante as palavras dela, ela diz assim, então Noemi disse à sua nora Ruth, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Interessante que ela havia perdido o seu esposo e os seus 2 filhos. E ela está dizendo, o Senhor continua sendo bondoso, conosco e também com aqueles que se foram. Disse-lhes mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Irmãos, a história da Bíblia, todo o Antigo Testamento, vários exemplos na vida de servos de Deus. E aqui no fim da Escritura, no 5º selo, mostra claramente que a nossa oração, ela nunca cai em ouvidos surdos. O nosso Deus tem prazer em ouvir a oração dos justos e Ele responde. O juízo dos selos nos ensinam muito sobre a pessoa de Deus e a maneira como o Senhor vê e reage ao pecado. E neste 6º selo, a lição que podemos destacar é a seguinte: jamais devemos zombar da severidade
do juízo do Deus Criador dos céus e da terra. Jamais devemos zombar da severidade, da seriedade do juízo do nosso Deus. Por quê? Por que é perigoso zombar do juízo de Deus? Por causa de 3 fatos que são antecipados aqui na visão do 6º selo. Nos versos 12 a 14, nós temos o mundo abalado pelo juízo de Deus. No verso 15, nós temos o mundo aprisionado ao juízo de Deus. E nos versos 16 e 17, temos o mundo apavorado pelo juízo de Deus. Tentei fazer uma espécie de aliteração, as palavras com as mesmas letras, para fins didáticos, para ver se você memoriza um pouco a sequência do sermão. O mundo abalado, o mundo aprisionado e o mundo apavorado. Isso descreve a situação e as cenas que vemos no 6º selo. Vamos então ver cada um desses fatos separadamente. O mundo abalado pelo juízo de Deus. Versos 12 a 14 de Apocalipse 6. Voltemos a esses versos. Verso 12 diz: vi. Eu já mencionei para os irmãos que esse verbo é um marcador estilístico importante no texto, que João utiliza para indicar uma nova cena, algo que lhe chamou a atenção à medida em que era revelado o futuro. Então, o verbo aparece em momentos especiais quando Deus traz uma nova informação, e é algo que deixa João meio chocado com a grandeza do que ele vê. Esse verbo aparece, por exemplo, no capítulo 6, verso 1. Primeira palavra do 6:1 é vi. No verso 2, vi. No verso 5, vem então, vi, e eis um cavalo preto. No verso 8 diz, e olhei. Na verdade, originalmente é também o verbo ver. No verso 9 diz, quando ele abriu o 5º selo, vi. E agora no verso 12, vi quando o cordeiro abriu. Então, é uma palavra importante para indicar a transição de uma revelação, de um fato profético para outro. Além disso, é importante notar que é o cordeiro que continua no controle dos selos. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo. E logo quando esse selo é aberto, o primeiro fato é um grande terremoto. O texto diz, e sobreveio grande terremoto. O mundo abalado pelo juízo de Deus. O primeiro abalo nós vemos aqui na superfície da terra, com essa expressão, sobreveio um grande terremoto. É importante lembrar, irmãos, que terremotos e abalos sísmicos têm sido meios pelos quais Deus manifesta a sua presença na terra. Na Bíblia temos vários casos assim. Por exemplo, quando o Senhor deu a sua lei a Moisés, em Êxodo capítulo 19, houve um grande terremoto e o monte Sinai todo estava tremendo e estava em tochas, como se estivesse realmente em brasa. Quando Cristo morreu, a Bíblia diz que no momento da sua morte, houve um grande terremoto, mais uma indicação da ação de Deus. Quando Paulo e Silas, os missionários, estavam presos lá em Filipos, como é que as portas foram abertas? Por meio de um grande terremoto. Isaías, Ezequiel, os profetas associam terremotos com o juízo de Deus várias vezes. Mas aqui, o abalo, esse grande terremoto, é diferente de todos esses que nós mencionamos nas Escrituras. Porque aqui o terremoto ou o abalo não é simplesmente sobre a superfície da terra, mas é sobre o universo, sobre o planeta todo. A palavra grega traduzida aqui como terremoto também é utilizada para descrever uma tempestade no mar. Então a ideia é que o mar vai ser agitado também. Também em Joel capítulo 2, verso 10, a mesma palavra aparece para falar dos poderes dos céus tremendo, o sol, a lua e as estrelas também sendo balançados. Joel 2, 10 diz, diante deles treme a terra, os céus se abalam, a mesma palavra terremoto ali,
aparece na Septuaginta. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O cientista cristão Henry Morris, ele escreveu um livro interessante. Esse homem, de fato, ele iniciou um grande ministério, depois vocês poderão ter conhecimento. Existem algumas obras dele traduzidas em português, um livrinho, um dos primeiros, Criação e Evolução. Ele era um engenheiro hidráulico. Na verdade, ele se converteu jovem e ele começou a ler a Bíblia, e chegando em Gênesis capítulo 6, ele percebeu que a descrição daquele dilúvio era uma catástrofe que havia atingido toda a terra. E ele pensou, se esse dilúvio foi universal, tem como provar, estudando os movimentos das águas, que a terra toda foi inundada. Vai haver sinais nas rochas, vai haver sinais nos rios, para provar o que as águas do dilúvio fez na terra. E por causa disso ele decidiu mudar o seu campo de estudo, se tornou um grande engenheiro hidráulico. Iniciou um ministério chamado Answers in Genesis, Respostas em Gênesis, que é um grande ministério que defende o criacionismo bíblico. Ele tem escrito vários livros. Um desses, o título é O Registro do Apocalipse. O que o Apocalipse revela? E ele explica o que poderia causar esse fenômeno universal descrito aqui no capítulo 6. Eu estou resumindo aqui em minhas palavras, mas ele diz assim: esse terremoto de impacto mundial, o primeiro dessa magnitude, ocorrerá porque a crosta terrestre está assentada sobre uma rede complexa de falhas geológicas. Não precisa ser um engenheiro hidráulico nem geógrafo para entender isso, que existe uma sequência, uma rede interligada de falhas geológicas em toda a Terra. Os sismólogos e os geofísicos afirmam que toda a estrutura da Terra repousa sobre um manto plástico ainda pouco conhecido. Ainda não se sabe muito sobre essa estrutura. Pode ser que a crosta terrestre seja toda ela composta de grandes placas móveis. Não é tão fixo como nós pensamos. Toda essa instabilidade é resultado do dilúvio universal, especialmente porque em Gênesis 6 diz que foram rompidas as fontes do grande abismo. Eram águas caindo do céu e águas vindo dos abismos de baixo. E essas águas inundaram toda a terra. Ele diz, por causa dessa fonte de abismo subterrâneo, essas águas que estão debaixo da terra terem rompido e vindo à superfície, a terra se tornou completamente instável. Não é tão sólida como nós pensamos. Nesse terremoto, ele continua, toda a crosta terrestre, interligada pela rede mundial de falhas geológicas, começará a se mover. E então aparecerão enormes fraturas na base do planeta, resultando em um imenso terremoto. Esse fenômeno será naturalmente acompanhado por tremendas erupções vulcânicas. Ora, se toda a Terra vai passar por um terremoto, todo o planeta vai tremer, o efeito disso é que os vulcões, todos os vulcões, entrarão em erupção, lançando uma quantidade imensa de gases e poeira na atmosfera. Provavelmente essa será a causa do escurecimento do Sol e da Lua se tornar vermelha como sangue. Eu vou já mostrar outros fatos recentes sobre isso. Ao longo dos tempos, sempre tem havido terremotos, mas nada se compara com esse terremoto de Apocalipse capítulo 6, verso 12. Deus tem permitido que hajam terremotos esporádicos e localizados. E nós sabemos, os noticiários informam, recente, houve um grande terremoto no Nepal, lembra? Atingiu Katmandu, a capital, 6.000 pessoas foram mortas, turistas apavorados, até pessoas que estavam subindo o Monte Everest ficaram aprisionados. Nós sabemos que os terremotos causam um grande pavor. Eles dizem que depois de um terremoto, algumas coisas acontecem, por exemplo, os consultórios dos psicólogos e psiquiatras ficam cheios de pessoas querendo se livrar do pânico. Há outros que passam dias dormindo ao ar livre, com medo de entrar nas suas casas. Pessoas que moram em áreas de falhas geológicas e de tremores constantes, vivem sempre pensando no que eles chamam o Big One,
o grande, aquele que virá. Essa é a conversa de quem mora na Califórnia, né? Especialmente na área de São Francisco, porque eles dizem que vai haver o grande terremoto naquela falha de Santo Andréas, e talvez a cidade de São Francisco vai afundar, a parte sudeste do estado vai se separar, mas eles ficam sempre nesse temor constante. E de fato tem muitos terremotos ali. Pessoas que moram nessas áreas são pessoas que ficam aguardando sempre o pior. Os homens, depois de terremotos, eles sempre têm uma explicação natural, mas durante a tribulação não vai ter explicação natural, porque esse terremoto vai ser tão grande que nunca aconteceu antes, e eles terão que se convencer, mesmo os que têm explicações humanas para tudo, terão que se convencer de que algo sobrenatural está acontecendo sobre a terra. Eles vão entender que esse terremoto é a ação de Deus, é o dedo de Deus em juízo sobre a terra. O desespero será indescritível. Tribulação será um tempo de ansiedade e pavor generalizado, especialmente se lembrarmos que esse terremoto está na sequência de uma série de outros juízos. Já aconteceu guerra, já aconteceu fome, já aconteceu morte, e agora vem um terremoto universal. Então imagine essa adição de desespero sobre a humanidade. É algo que nós nem podemos imaginar. Vimos isso recente em alguns terremotos. Abalo sobre a superfície da terra. Capítulo 6, verso 12. Mas ainda no verso 12 diz: o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Temos aqui um abalo nos céus. Não somente a superfície da terra será abalada, mas os céus também serão abalados. Saco de crina, a expressão que aparece aqui, fala de um tipo de tecido que era feito de peles de cabras, bem escuro, e era uma roupa que se usava em tempo de luto. Então aqui João está dizendo que o sol ficará completamente escuro. É um eclipse total e demorado que vai acontecer nesses dias. O efeito da erupção vulcânica resultante do grande terremoto vai causar escurecimento do sol, um eclipse total, e afetará inclusive a própria lua. O profeta Joel, no capítulo 2, verso 31, diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É esse dia que João está vendo aqui. Nós estamos aqui em Apocalipse 6, irmãos, no fim da história. Se existe uma frase, fim do mundo, é sobre isso que essa frase fala. Esse é o fim da história. Essa era estará terminando com esse juízo do sexto selo, escurecendo o sol e a lua. A mudança na lua é interessante. Talvez vocês lembram que recente tem acontecido um fenômeno chamado luas de sangue, né? São 4, eles dizem que vai haver 4, a próxima será em outubro. E tem havido muita especulação sobre isso. Tem um pastor americano chamado John Hagee, lá do Texas, que é louco, está inventando uma série de coisas, preparando a igreja dele para ser arrebatada em outubro, nessa 4ª lua de sangue. Quando há esses fenômenos, tem todo tipo de loucura e aproveitador. Agora está vendendo muito livro também. Escreveu um livro como se preparar para esse arrebatamento, esse fim do mundo que vai acontecer. Esqueçam isso. Isso não faz o menor sentido, porque ninguém sabe o dia determinado quando o Senhor vai voltar e derramar o seu juízo. Então seria uma negação do que Cristo disse. Mas algo é interessante. Estava pesquisando sobre esse fenômeno de luas de sangue e li o relato de um astrônomo chamado Cláudio Miguel Bevilacqua, de Minas Gerais, da Universidade de Minas Gerais. Ele diz assim: uma lua de sangue, portanto, não é nada além da própria lua durante o eclipse, quando pode assumir uma coloração avermelhada no ponto máximo do fenômeno. A cor dependerá das condições da atmosfera terrestre. Se tiver com mais nuvens, poeira vulcânica, olha que falamos sobre os vulcões e o terremoto,
Areia, por exemplo, se isso acontecer, o eclipse apresentará uma cor mais avermelhada do que se tiver uma atmosfera mais limpa. Ou seja, se o tempo desse terremoto for um tempo de nuvens carregadas, se o firmamento estiver cheio de nuvens, a lua vai aparecer como sendo ainda mais vermelha. Como vai estar o firmamento no tempo desse terremoto? Isaías diz, capítulo 5, olha Isaías capítulo 5, onde o profeta fala as condições atmosféricas desse dia. Isaías capítulo 5, verso 30. Bramam contra eles naquele dia como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurecerá em densas nuvens. Então será um dia de nuvens muito densas. E se o astrônomo estiver certo, se houver muitas nuvens, a lua se mostrará mais vermelha ainda. Depende disso. O profeta Joel diz que esse dia será um dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão. Então, essa é a condição atmosférica para os eventos do sexto selo. Mas não somente vai ter um abalo na terra, como também no sol e na lua, mas o texto fala da queda dos astros. Voltando ao Apocalipse 6, verso 12, verso 13, diz: as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Alguns olham esse texto e criticam as profecias, dizendo: como é que a estrela vai cair sobre a terra? As estrelas são muito maiores do que a terra, milhares de vezes, não tem como uma estrela cair sobre a terra e ela continuar. O que eles não sabem é que essa palavra estrela aqui não significa unicamente estrelas, como nós sabemos. Ela pode ser usada para descrever qualquer astro celeste, inclusive meteoros e meteoritos. Aparece assim em várias partes da literatura. A palavra, portanto, não está falando de estrelas literais, mas de astros, como asteroides e meteoros. O que João está vendo aqui é a cena de uma chuva de meteoros em forma de bolas de fogo, rasgando a terrível escuridão dos céus e caindo aos montes sobre a superfície da terra. É isso que João está vendo. Imagina só, essa atmosfera completamente escura, o céu coberto de nuvens negras, eclipse total do sol, a lua vermelha como sangue, a terra toda tremendo e milhares de bolas de fogo caindo do firmamento sobre a terra. É uma cena apavorante. É algo para a gente ficar pensando e considerando a ira de Deus. E se não tem medo de Deus, pensar duas vezes que não se zomba do Senhor, que a ira de Deus é algo terrível, por isso que o salário do pecado é a morte eterna. É uma ira sem fim, e nós temos que fugir da ira do Senhor. Não podemos brincar com esse Deus santo. Tão intenso será esse fenômeno que João o compara com uma forte ventania sobre uma figueira que deixa cair os seus figos verdes. Figos verdes não devem cair facilmente, mas se o vento for forte, eles não resistem. E João diz: os astros, esses meteoros, cairão sobre a terra aos montes, como uma figueira deixa cair os seus figos quando é acometida por um vento forte. Mas também tem sinais no firmamento. Ainda no verso 13, verso 14, aliás, ele diz: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Essa expressão aparece em Isaías e em alguns dos profetas. O que significa isso? O céu se enrolando como um pergaminho. Aqui não é a destruição do céu ainda. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, fala que o céu e a terra
passarão com estrepitoso estrondo, porque serão incinerados por Deus. Mas isso é no final do juízo, quando depois disso virá o novo céu e a nova terra. Aqui ainda não é a destruição do firmamento. O que nós temos aqui, na verdade, é a percepção de quem está na terra, olhando para cima e vendo como se o céu tivesse se rasgando e se enrolando nas extremidades em direções opostas. A ideia do céu recolhendo-se representa o céu como se fosse um enorme pergaminho desenrolado. Esse firmamento que nós temos hoje, se você olhar como essa abóboda, a figura que João traz aqui isso é um enorme pergaminho, e que Deus, pela sua bondade, Ele segura as pontas e o céu continua como está. Mas nesse dia, como se o Senhor deixasse o seu poder de sustentar o firmamento, e ele começa a se enrolar como um pergaminho, que não tem nada que possa restringir esse movimento. Essa é a ideia. No tempo do juízo, a força de Deus que mantém o firmamento aberto será retirada, e o firmamento vai se fechar. É isso que João está vendo. A imagem do céu se abrindo ou se partindo aparece em alguns momentos na Bíblia. Aparece, por exemplo, no batismo de Jesus. Quando Jesus está sendo batizado, o texto diz que João Batista viu o céu se abrindo, se rasgando, e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. O céu se fecha aqui com uma indicação de que essa era, que iniciou com o batismo de Cristo, está encerrando agora. Daqui para frente é uma nova era, os tempos finais que o Senhor está inaugurando, que encerrou aqui o período da vinda de Cristo. Verso 14 fala do abalo dos montes e das ilhas. O final do verso diz: então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Imagina isso. Eu li um certo autor que ele disse que estava dando esse estudo nas ilhas do Havaí. E os ouvintes com os olhos arregalados quando ele falou: todas as ilhas serão removidas do seu lugar. Imagina os moradores das ilhas pensando numa situação dessa. Mas o que acontece aqui? Por causa do terremoto, por causa da chuva de meteoros, as ilhas e os montes serão nivelados. A crosta terrestre não vai suportar esses abalos, e ela vai começar a deslizar, partes subindo e partes afundando. E entre essas partes que vão afundar, a Bíblia diz que serão as ilhas da terra. Imagine o pavor e o desespero dos que moram nesses locais. Interessante notar nessa descrição o verbo mover. Diz que as ilhas serão movidas. O verbo mover aqui tem o sentido de ser removido. Não é simplesmente mexer por conta própria. Quando lembramos de Apocalipse 2:5, o Senhor Jesus fala sobre remover o candeeiro da igreja de Éfeso. É algo que Ele vai fazer lá naquela igreja, como uma forma de juízo. Alguém, portanto, nesse selo, está removendo as ilhas e os montes do seu lugar. E os habitantes da terra logo vão saber que é o dedo de Deus que está movendo as ilhas e nivelando os montes. Vai ser realmente algo terrível. Não haverá explicação natural para os fenômenos da tribulação. Aí está, meus irmãos, nesses versos, o mundo abalado, completamente abalado pelo juízo de Deus. No verso 15, nós temos o mundo aprisionado ao juízo de Deus. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Aqui, João diz que o juízo de Deus vai alcançar todos, sem exceção. A lista que ele faz engloba todos os habitantes da terra. A ideia é: não interessa quem você seja, o que você tem, a capacidade, o dinheiro, a posição, não interessa.
Nesse dia, o juízo de Deus vai alcançar todos os moradores da terra. Ninguém vai escapar. O texto descreve os reis, por exemplo. A palavra rei se refere aos chefes de Estado, aqueles que estão dirigindo as nações. Por que os reis aparecem no início da lista? Porque várias vezes na Bíblia, inclusive no Salmo 2, diz que os reis são os que se rebelam contra o governo de Deus. São as autoridades humanas que não querem se submeter ao domínio de Cristo. E eles entregam a sua autoridade à besta, diz isso em Apocalipse. Então, por isso, eles aparecem logo no início da lista. Depois, João fala dos grandes. A palavra grega dá a ideia de pessoas em posição importante no governo. Não apenas os chefes de Estado, mas aqueles que são administradores em postos importantes. Depois a Bíblia fala dos comandantes, uma palavra que se refere aos chefes militares, aqueles que coordenam os exércitos. Depois fala dos ricos. Interessante a ideia dessa palavra ricos aqui. Fala das famílias ricas que ditam os rumos das nações com seu poderio econômico. Havia esse tipo de família no Império Romano, como existe até hoje. Não sei se os irmãos sabem, mas dizem os estudiosos de economia que a riqueza das 500 pessoas mais ricas do mundo é maior do que a riqueza da metade da população do mundo. 500 pessoas só têm mais riqueza do que metade do mundo todo. Ou seja, os ricos desse mundo não são muitos, mas eles dominam o mundo. As famílias ricas, realmente, eles ditam os rumos das nações e fazem acordos com nações inteiras que nós não temos nem ideia da grandeza disso, porque eles podem quebrar o sistema bancário. Por causa do seu poder econômico, as nações têm que submeter a eles. Esses que se acham deuses porque são ricos, também estarão gritando e procurando a morte nesse dia. Não tem escape, o dinheiro não vai livrá-lo do juízo de Deus. Poderosos aqui resume o grupo, os 4 que foram mencionados acima. Fala de todos aqueles que de alguma forma se acham autossuficientes e ignoram os avisos do juízo de Deus. E a lista termina com todo escravo e todo livre, que se refere às classes sociais que compõem a massa da população. A rebelião contra Deus independe da posição e da classe social dos homens. Os capítulos 16 e 19 de Apocalipse, todos esses que estão listados aqui no verso 15, eles se apresentam como componentes do exército da besta para lutar contra o Senhor Jesus. Por isso, todos, sem exceção, estarão dominados pelo terror ante o juízo de Deus, que vai ser o elemento nivelador das diferenças sociais nesse tempo. Verso 15, portanto, o mundo aprisionado. Versos 12 a 14, o mundo abalado ante o juízo de Deus. Versos 16 e 17, o mundo apavorado pelo juízo de Deus. O que vai acontecer para as pessoas do mundo por causa dos eventos do 6º selo? 2 atitudes mostram a totalidade do terror do mundo incrédulo. Primeira atitude, a tentativa inútil de fugir para os montes. Vemos isso no verso 16, onde o texto diz: E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Em tempos de desespero, em tempos de juízo de Deus, muitas vezes as pessoas correm para os montes e para as cavernas em busca de refúgio. Existem alguns, creio que os irmãos sabem, pessoas que estão construindo cavernas de concreto debaixo de montes para se proteger daquilo que vai acontecer no fim do mundo. Estão armazenando comida, sementes refrigeradas, para que quando acabar a comida do mundo, eles tenham o que comer com a sua família e com seus protegidos debaixo daquelas cavernas de concreto que eles fizeram.
Que loucura! Porque os montes estarão tremendo, não tem para onde esconder. Ora, se os montes estão sendo nivelados, eles estão escondidos exatamente onde tudo vai cair sobre eles. Não tem para onde escapar nesse momento. Não existe lugar seguro. Os homens são tão tolos, tão bobos, que eles acham que conseguem fugir do juízo de Deus. Nesse tempo vai ficar muito claro que não tem escape. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis 19, quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, Ló e as suas filhas fugiram para onde? Para os montes e para as cavernas. Os reis dos amorreus, em Josué capítulo 10, também tentam se esconder das cavernas. Isaías profetiza esse fato para o futuro de Judá por causa da rebelião do povo. O desespero se revela no fato das pessoas estarem buscando abrigo nos montes e cavernas que estão balançando sob a ira de Deus. Ou seja, não há como escapar da face do Cordeiro. Nem mesmo a morte poderá evitar o julgamento divino, porque eles estão pedindo a morte, achando que, se morrerem, não vão se encontrar com o Cordeiro de Deus, não vão ter que dar conta dos seus pecados. É impossível isso. Nem a morte poderá livrar o pecador do juízo de Deus. Olha Apocalipse capítulo 20, onde temos uma descrição do juízo de Deus. Apocalipse 20, verso 11, diz: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Veja bem, a morte não vai dar refúgio. Vi os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a pior notícia que alguém pode receber. Porque todos vamos comparecer perante o Senhor. Lembre-se disso. Todos nós aqui hoje vamos chegar diante do Senhor. E será terrível se alguém aqui chegar diante do Senhor e não tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Isso é a segunda morte, o inferno. A pior condição que um ser humano pode passar. Mas o juízo de Deus fará isso. Deus tem que fazer isso. A justiça do Senhor demanda isso. O nosso pecado tem ofendido demais o Senhor. Nós temos a ideia de que Deus é um vovô que está só olhando os seus netinhos se divertindo. Eu levo a vida como eu quiser. Eu não preciso me preocupar com os meus pecados, eu não preciso considerar o que Cristo fez por mim. Deixa as coisas andarem. Não pense assim, não pense. Não pense, porque tem dois eventos na sua frente. Tem a morte, que nós não sabemos quando será, e depois da morte tem o grande trono branco, onde todos comparecerão perante o Senhor. E é muito importante que vocês todos aqui, todos sem exceção, respondam para você mesmo: você está livre do lago de fogo? Depois da morte segue-se o juízo. Não tem a segunda opção. Depois da morte, o seu próximo encontro com Deus será no juízo do grande trono branco. E todos os que chegarem no juízo do grande trono branco estão perdidos eternamente. Perdidos. Os livros serão abertos somente para o juiz constar
que o seu nome não está ali. Meus irmãos, amigos, prestem bem atenção. Não brinquem com a ira de Deus, não brinquem. Aliás, eu gostaria que todos aqui avaliassem a sua fé em Jesus Cristo, se é uma fé autêntica mesmo, porque ser dessa igreja e sentar nesses bancos não livra ninguém do inferno. Lembre-se disso. Pelo contrário, pode tornar a sua condenação ainda pior, porque a quem muito é dado, muito será pedido. E nós temos ouvido, nós temos olhado o juízo de Deus. Eu tenho mostrado palavra por palavra. Nesse aspecto, estou livre do sangue de todos. E cada um vai prestar conta diante de Deus. Qual vai ser o seu destino? Já pensou nisso? Se você não tem certeza, resolva-se com o Senhor logo. Resolva-se. Reconheça a sua condição de perdição. Reconheça isso e corra para Cristo. Não interessa o que vão dizer. Não interessa se eu vou ser envergonhado diante dos homens. Que digam o que quer. Eu não quero é ser envergonhado diante do Cordeiro de Deus e ser lançado no inferno para sempre. Aí sim é onde a nossa história vai se definir. Temos aqui uma tentativa inútil de fugir da face do Cordeiro. Importante notar o que apavora as pessoas aqui no sexto selo. Diz: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Não parece um paradoxo falar do Cordeiro irado? Quando falamos do Cordeiro de Deus, lembramos de Isaías 53, onde o profeta diz que ele foi levado à cruz como uma ovelha muda, que não abriu a sua boca, foi moído, traspassado, suportou tudo por nós. Essa é a imagem que a gente tem do Cordeiro. Mas aqui em Apocalipse, esse Cordeiro que foi morto é um leão irado. Ele não é mais uma ovelha muda. Ele é o juiz de toda a terra. Ele não vai mais suportar a maldade dos homens. Ele não vem para morrer. Ele vem para julgar o mundo. Lembre-se disso. O Cordeiro que morreu é o juiz, é o leão irado, que derrama o seu julgamento sobre o mundo. E os homens aqui estão sabendo disso. Eles dizem: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia. Veja que é bem definido, o grande dia da ira deles, plural agora, é o Cordeiro e o Pai, é o juízo dos dois. Chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem vai resistir à ira de Deus? Pergunta retórica e traz nela a resposta: ninguém vai resistir à ira do Senhor. Terminando, alguns pensamentos de ensinos práticos que tiramos desse selo. Primeira lição prática que quero chamar a atenção dos irmãos é: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Por isso, eu não posso brincar com o pecado, porque o pecado desperta a ira de Deus. Não adianta, meus irmãos, amigos, racionalizar, desculpar os nossos pecados, porque em breve nós estaremos perante o tribunal do Senhor, e Ele vai trazer tudo a juízo, até as nossas palavras. A maneira de lidar com o pecado não é dissimulando, escondendo, representando uma falsa santidade, nem escondendo dos homens. Pecado se lida com arrependimento, com confissão, com clamor pela misericórdia de Deus. Pense nisso. De Deus não se zomba. Uma segunda lição prática é: Deus observa e age nesse mundo. Deus está observando e agindo. Ele não está inerte, deixando os homens tranquilos no seu pecado. Deus está vendo, Ele tem um tempo
O cálice da sua ira está enchendo e está indo rápido. Logo o Senhor derramará esse cálice de ira sobre esse mundo. Um terceiro pensamento prático é: o coração do homem é duro, é muito duro, porque mesmo debaixo de todo esse juízo, e nós vamos ver isso adiante em Apocalipse, João diz: os homens não se arrependeram, não deixaram a sua feitiçaria, os seus furtos, a sua imoralidade e os seus pecados. Que coração duro! É o juízo de Deus caindo e o homem rebelde contra o Senhor. Nem mesmo terremoto, eclipse total do sol, chuva de meteoro abala o coração duro desse homem. Continua rebelde contra o Senhor. Eles temem? Temem sim. Nesse tempo aqui ninguém não vai temer, é impossível não ter medo. Eu diria que eles temem e tremem, mas os demônios também temem e tremem, mas não se arrependem dos seus pecados. O coração duro dos homens se revela em Apocalipse. Finalmente, não há como escapar do juízo vindouro. Não há. A não ser pelo imediato arrependimento que Deus ainda está oferecendo hoje, nesse tempo da graça. Mas um tempo limitado, onde o Senhor não mais estará oferecendo arrependimento, mas oferecendo o seu justo juízo sobre esse mundo. Como escapar do juízo de Deus? Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça a sua condição de perdição. Clame ao Senhor por misericórdia. Receba de graça a salvação do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu deixo o apelo para todos aqui, especialmente para aqueles que não têm certeza da sua salvação. Você já pensou nisso? Queria que vocês pensassem, cada um pensasse um pouco. Eu tenho certeza da minha salvação? Se hoje for o meu último dia, qual vai ser o meu destino? Eu vou receber a ira de Deus ou serei recebido pelo Cordeiro de Deus como servo bom e fiel? A vida continua assim, depois da morte. Não como diz a heresia da reencarnação, não é assim. É a sua vida, você continuando e recebendo os frutos da atitude que você teve para com o seu pecado e a sua aceitação ou rejeição da graça de Deus. Hoje é tempo de graça. Apocalipse 6 é tempo de juízo. Venha a Cristo logo. Não espere. Não zombe da paciência do Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Convido a todos para curvar suas cabeças em oração silenciosa. Gostaria de convidar todos vocês para examinar a sua própria vida. Por um momento, coloque-se diante do Senhor, honesta e sinceramente. E a pergunta mais importante que eu queria que você respondesse para você mesmo hoje é essa: eu tenho certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Quando eu vejo esse juízo de Deus, eu fico tranquilo, sabendo que Jesus já me salvou? Ou me resta alguma dúvida? Isso me traz algum medo que eu tento encobrir para ninguém perceber? Qual é a sua situação diante de Deus? Meus irmãos, meus amigos, peço até pelo amor de Deus, avalie verdadeiramente a sua condição. Não espere o juízo do Senhor. Não espere a morte repentina para você reconsiderar a sua vida. Volte para Deus hoje, volte agora. Agora. Por que esperar? O que você espera? Eu queria dar a oportunidade
para qualquer pessoa aqui entre nós que ainda não tenha Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, confessar para o Senhor e para a igreja a sua decisão de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Alguém entre nós que não tem certeza da sua salvação, mas que gostaria hoje de correr para os braços do Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão dos seus pecados? Se tiver, eu lhe convido, eu imploro que você faça isso agora. Alguém que hoje aqui é perdido, mas não quer continuar perdido, alguém aqui que já tomou uma decisão por Cristo, mas está brincando com o Senhor, está zombando do sacrifício de Cristo, está longe de Deus e gostaria de voltar hoje para os caminhos santos do Senhor, tomar uma decisão de reconciliar-se com Deus e confessar isso para a igreja, para nós nos alegrarmos com você? Alguém nessa condição? Sou crente, mas eu estou longe, eu quero voltar para o Senhor. Amém. Deus abençoe. Continue orando. Deus abençoe a decisão, irmão. Ore e pense em você. Mas alguém nessa condição que hoje reconhece: eu estou longe mesmo, estou virando as costas para o Senhor, estou negando que eu pertenço a Cristo, estou amando o mundo mais do que o Senhor, mas eu quero voltar hoje. Mais alguém? Nosso Pai, queremos deixar nas Tuas mãos cada coração aqui. Pedir, Senhor, que o Espírito do Senhor sonde e incomode profundamente. Não é possível ser mais claro sobre o Teu juízo do que isso. É impossível, Senhor. Então eu entrego todas essas vidas nas santas mãos do Senhor, pedindo, Senhor, que se alguém ainda resiste com seu coração duro e com vergonha dos homens e prefere viver em pecado, envergonhando o Teu Espírito, ó Senhor, acorda essa consciência dormente, traz de volta logo, antes que seja tarde. Abençoa esses dois irmãos que estão confessando que precisam voltar para os Teus caminhos. Ouve, Senhor, a oração deles. Recebe-os de volta, que eles possam sentir a alegria do Pai recebendo o seu Filho de volta. Traz de volta, Senhor, todos os que são Teus, em nome de Cristo. Amém.